Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Olá, o Bate-Papo com os Psis hoje vai conversar com Lígia Fonseca, psicóloga integrativa, sobre um tema extremamente interessante que acredito que todos vão gostar. A teoria de Winnicott. Quem foi o Winnicott, né? Vamos compreender quem foi o Winnicott, as ideias de Winnicott com Lígia Fonseca. Não é isso aí, Lígia? Isso. E aí, quem foi o Winnicott? O Winnicott, ele era um pediatra inglês que, ao perceber que crianças muito pequenas já apresentavam um olhar depressivo, um sofrimento psíquico, ele resolveu investigar na psicanálise quais seriam as causas desse sofrimento tão precoce. Interessante, mostra aí uma sensibilidade muito grande de Winnicott, né? Mas como é que era essa percepção? Para ficar mais claro aí para o público. Bem, ele percebia que quando recebia criança no consultório, crianças até recém-nascidas, ele já percebia um olhar como se fosse um olhar meio fora do... sem muita reação de alegria, meio apática, né? Inclusive a gente conhece a questão da depressão anaclítica, né? De crianças que são órfãos, que são colocadas em instituições e que não recebem o amor, o afeto adequado e morrem, né? Morrem sem nenhum tipo de razão que se encontre na medicina, nenhum tipo de razão fisiológica. E aí se chega à conclusão que é justamente por falta de afeto, por falta de contato corporal. Como é interessante, né? Sobretudo no início do desenvolvimento, né? Essa questão da relação com o outro, né? Com a mãe, com o pai, sobretudo com a mãe. Com contato, né? Esse contato afetivo, como é importante. Né? Muito importante mesmo. Né? Porque se vê até que nessa questão das instituições, como tem muitas crianças, então existem às vezes poucos cuidadores. E eles, quando vão dar a mamadeira, coloca assim, nem coloca no colo, não conversa, não existe nenhum contato. E a criança fica ali abandonada. É aquele conceito do hospitalismo, né? Isso. Que existiu muito com relação na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Com as famílias que morriam, né, não voltavam e ficaram muitos órfãos. Exatamente. E no que consiste? Inclusive tem uma questão de Winnicott em relação a isso, que ele recebia também adolescentes, né, crianças órfãos ele fez uma instituição justamente para receber essas crianças, e essas crianças eram deixadas às vezes até assim na calçada, e ele percebeu que essas crianças elas já estavam chegando na delinquência, e ele percebeu que elas recebendo afeto, né, e não sendo retaliadas, ele pôde recuperá-las, né, e elas não partirem definitivamente para a delinquência. Então, no caso, poderia ser assim, a delinquência é uma espécie de um clamor, assim, de uma revolta ao mesmo tempo, daquilo que tudo que ela passou emocionalmente, né? Poderia ser isso. E do descaso, dos abandonos. Dos abandonos. E aí a gente entende, né, que a clínica de Winnicott é a clínica do cuidado. Né? E aí a gente vendo... Quando a gente for ver melhor a teoria dele, a gente vai entender por que essa clínica do cuidado, né? O que é que ele traz para a gente como ensinamento de como a gente atender e manejar a transferência nesse lugar de cuidado. E esse termo cuidado, né? Cuidar, é algo extremamente interessante, porque foge apenas daquele termo tratar. Isso, né? Isso. Cuidar tem toda uma questão afetiva, um acolhimento, né? Que é tão importante na clínica, né? Essa questão do acolhimento. E que faz até com que o Winnicott e
e Carl Rogers, né, da psicologia humanista, ele se relaciona muito. A gente pode articular as duas teorias, porque é muito assim a questão do self, do falso self, do verdadeiro self, do cuidado de acolher, dizer, eu estou disponível para você, né? Eu estou para você, né? A questão do cuidado. Embora Rogers ele não tenha entrado na questão da transferência, né? Diferente de Winnicott, que entra nesse manejo da transferência, né? De se colocar como objeto transicional no lugar da mãe ou do lugar do que aquele paciente está precisando naquele momento. E até do olhar que o paciente precisa naquele momento, de ser olhado, de ser visto, de ser reconhecido, de saber quem ele é. Porque muitas vezes a pessoa chega na clínica e não sabe, eu não sei quem eu sou, né? Eu não sei, eu nunca soube de mim, né? E até diz assim, eu me olho no espelho e depois não sei mais o que é que eu vi. Né? Inclusive ele tem um caso de uma paciente que chegou para ele com essa queixa de que ela não sabia quem era ela, né? É interessante. E você falando assim me lembrou de a fala de um neurologista, não, psiquiatra, aliás, né? Que ele estava falando o seguinte, que os adolescentes, né, atuais, né, muitos eles estão sem um sentido de vida, né? É como se fosse aquela música de Martinho da Vila, deixa a vida me levar, mas ele não tem uma construção, não tem um pensamento dele próprio, certo? De futuro, formular um sentido para essa vida e um futuro. E um futuro, vive num aqui e agora que não é saudável. Exatamente. E é num aqui e agora, assim, imediatista, né? Viver tudo que tem que viver muito rápido e sem pensar no que vai ser dele amanhã, sem se preocupar com essa... Porque é assim, até a gente estava falando sobre a adição antes, né? O Winnicott também fala isso, né? Antes das gravações aqui, antes das gravações, a gente estava conversando sobre isso. E o Winnicott fala, né, dessa questão da adição, justamente dessa falha lá no iniciozinho, né, da questão da apresentação do objeto. E eu acho que é interessante a gente poder falar um pouco teoria de Winnicott para que as pessoas possam compreender então, o que a gente está falando. De antemão, então, o que é que consiste a teoria do amadurecimento, pessoal, de Winnicott? O Winnicott, ele entende que todo ser humano já nasce com a capacidade inata para o desenvolvimento. E ele fala, inclusive, que ele acredita no amadurecimento humano. E ele acha que esse amadurecimento que é a cura. Ele acredita que se você não desistir daquela pessoa, se você investir seu tempo naquela pessoa, se você ensinar ao seu paciente a brincar, ele vai encontrar um lugar, a experiência de existir e de, nos momentos de estresse, ele pode se recolher e encontrar um lugar onde possa descansar, que é no próprio self dele. Mas para esse desenvolvimento, né, da criança acontecer de forma harmônica, né, e esperada, ele precisa de uma mãe suficientemente boa. O que é esta mãe suficientemente boa? Não necessariamente é a mãe propriamente dita. Ainda mais nos dias de hoje, né, que existem casais homoafetivos, então homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, não necessariamente é a mãe propriamente dita, mas a pessoa que exerce a função materna, que também pode ser uma babá, pode ser uma avó, uma tia. Às vezes até no casamento, no relacionamento hétero, às vezes o pai que, por alguma questão de dificuldade da mãe, o pai é que exerce melhor ou mais a função materna. Então, assim, não é necessariamente a mãe, mas até para essa mãe, né? Essa pessoa que está neste lugar de mãe, ela também precisa de um amparo que é do pai,
Até essa mãe, para ela poder dar o melhor dela, ser uma mãe suficientemente boa, ela precisa do pai para dar a ela a sustentação, precisa também da sustentação do ambiente para que ela possa exercer a maternidade dela de modo suficientemente bom. E as qualidades dessa mãe suficientemente boa? Bom, ela precisa estar atenta às necessidades do seu bebê e não à sua própria. E aí o Winnicott, no seu livro As Mães e Seus Bebês, ou Os Bebês e Suas Mães, agora eu não estou lembrando bem, não sei se acho que é Os Bebês, né? E Suas Mães, eu tenho a impressão que é isso. Ele fala que a mãe, ela entende o que o filho precisa porque ela já foi um bebê. E ele diz que nós temos todas as idades em nós. Então, por isso que a gente entende o que é que o bebê precisa no momento que ele chora. E não, a mãe suficientemente boa é aquela que atende a essa necessidade do bebê sem projetar as próprias necessidades dela. Então, se o bebê está com fome, a mãe não tem que achar, mas ele só pode mamar de 3 em 3 horas. Ela tem que dar ao bebê aquilo que ele está precisando naquela hora, porque ele está com fome. Se ele sujou a fraldinha e está agoniado, tem mães que ficam assim, não, mas eu vou deixar para trocar a fralda quando ele fizer mais cocô, na hora que eu for dar banho, mas ele está incomodado. Então, essa criança, ela precisa ser atendida nas necessidades dela no momento que ela precisa e não na hora que a mãe acha que deve ser. E quando essa mãe não atende de imediato, já que ela está se sentindo incomodada, isso aí, de alguma forma, seria negativo para essa criança a nível psicológico, emocional? Sim, provoca uma angústia muito grande, né? Outra coisa também é que o ambiente também precisa ser suficientemente bom, como o pai também precisa ser suficientemente bom, dando esse suporte a essa mãe. E o ambiente também, porque o ambiente e a mãe precisam ser previsíveis, para que a criança possa saber que está perto da hora dela almoçar, que está perto da hora, no caso de mamar, né? De certo. Mamar, que está perto da hora de dormir, que está perto da hora do banho. Então, o ambiente precisa ser previsível para que a criança se sinta segura. Aí tem uma coisa que a gente não falou, existem três manejos dessa mãe, né, suficientemente boa. Que seria primeiro o holding. O que seria o holding? É como a mãe sustenta esse bebê, é como essa mãe segura esse bebê. E ela precisa também do holding, como a gente falou, do pai, né? Para ela poder dar a sustentação que esse bebê precisa. E aí a gente vai ver Freud, ele fala uma questão do medo de avião, né? Que fala justamente que muitas vezes o medo de avião pode ter vindo dessa dificuldade, desse não, como é que eu vou dizer, dessa insegurança vivida nesse processo de ser carregado. Porque às vezes esse holding, ele pode não ser seguro. Essa mãe pode não passar segurança para o bebê. Depois a gente vai para a fase do handling. A fase do handling é justamente a fase em que a criança vai fazer a imagem corporal, né? Desenvolver a imagem corporal através de quê? Da forma como a mãe manipula esse bebê para trocar a fralda, para dar o banho, né? Como é que eu sou tocado, né? Como é que o bebê é tocado? Como é que ele é manuseado? É uma coisa com carinho, é uma coisa com cuidado, ou eu faço ou a mãe faz, né, com pressa, irritada. O olhar também, Lígia, também seria um ponto interessante assim para essa formação do esquema corporal, ou seja, da imagem da imagem, né? Corporal, e não só a imagem corporal, como até mesmo o desenvolvimento do próprio self. Né? Do próprio o eu sou, né? Como o Winnicott chamava o eu sou, né? Por quê? Porque a mãe, quando ela olha para o bebê, inclusive na amamentação, que não necessariamente também tem que ser no seio, pode ser também com a mamadeira, e não só a mãe, como o pai ou como qualquer outra pessoa que está cuidando do bebê, precisa nesse momento estar com o bebê, olhando para o bebê.
que também não precisa ser só durante a amamentação, mas até nesse cuidado do handling. É preciso estar olhando para o bebê, que quando o bebê se vê, né, vê que a mãe está olhando para ela se vê, é como espelho, é como Lacan falava, né? É o espelho. E é nessa fase que a criança começa a descobrir que ela não é a mãe. É nessa fase que ela começa a descobrir que eu sou um ser separado daquele ser que está me amamentando. E aí quando eu olho para o rosto da mãe e vejo a mãe me olhando, é o espelho, a criança está vendo, né? É o espelho, eu bebê aqui, sendo refletida no rosto da minha mãe. E aí isso também traz uma experiência de existir. Que é o caso dessa paciente que eu falei, de Winnicott, que ela não conseguia se ver. E que o Winnicott precisou olhar para ela, para que ela pudesse se ver refletida no rosto dele. Certa vez você me falou da questão de muitas mães estarem amamentando e olhando para o celular. Fala um pouquinho sobre isso. Isso eu acho que é bem interessante. Sim. Que poderia gerar justamente esse caso dessa paciente. Né? Porque é muito importante que quando uma mãe, né, ou qualquer pessoa que esteja cuidando do bebê, exercendo essa função materna, é muito importante que ela não esteja olhando para o celular. Porque quando ela está olhando para o celular, ela não está presente com aquela criança. E ela não está olhando para aquela criança. E o que é que o Winnicott fala? Que muitas vezes, quando a mãe não olha para ela, para a criança começa a procurar por ela mesma no ambiente. Ela começa a buscar onde ela está no ambiente. E a criança, inclusive, ela percebe, que aí a gente pode falar isso é uma comunicação infraverbal. O que quer dizer comunicação infraverbal? É uma comunicação que é feita antes do desenvolvimento da fala, propriamente dita, da linguagem. Né? Então, a mãe, quando ela olha para o bebê e ela está com raiva de alguma situação, dando de mamar e falando de alguma coisa que ela não está gostando, se ela está irritada com a vida dela porque ela está dando de mamar, porque ela está cuidando do filho, porque ela está presa, porque isso, porque aquilo, a criança está deformando o seio, né? Aquela criança não deixa ela dormir. Aí a criança, ela vê que ela é um peso na vida daquela mãe. Ela pode se ver até como uma coisa monstruosa, né? Como algo que não é bem-vindo e que não deveria estar ali. E aí a gente vê também que esse período que é a apresentação do objeto, que vem antes do olhar, que é a apresentação do objeto que seria justamente a apresentação do seio, da mamadeira, né? A apresentação de mim mesma como ser que vou cuidar de você. O Winnicott fala da relação objetal, né? E aí o que é que o Winnicott fala em relação a isso? Que quando esse momento não é um momento bem vivido, né, não é um momento, não é vivido satisfatoriamente, aí pode haver o problema da adição. E a adição não só de drogas ou de bebidas alcoólicas, mas até mesmo dos jogos virtuais, né, e de outras coisas mais. Mas só para a dependência também emocional. A dependência emocional. E por que dos jogos virtuais? Porque nos jogos virtuais, de qualquer forma, quando eu estou ali jogando, eu estou criando uma personagem que o outro que está comigo está admirando. Inclusive há o risco até mesmo para a questão do estupro digital com crianças, a questão de pedofilia. Porque a criança começa ali naquela conversa e o pedófilo começa chega com uma sedução, né? Elogios, coisa que ele não recebe em casa, né, dos pais, né? Isso é muito interessante, importante e aí a criança, que você está falando. Isso. E aí a criança ela fica vulnerável a isso. Por quê? Porque ela quer ser amada, porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. E fora disso, até nos próprios jogos, e a gente viu muito isso na pandemia, né?
pós-pandemia, as crianças não queriam mais ir para a aula porque é muito mais fácil você viver uma personagem, um selfie falso, né, no mundo virtual, onde você é elogiado, do que você ir para uma escola e sofrer bullying, né, e ser evitado. Exatamente. Eu só queria salientar também o seguinte, que o que você falou dessa mãe que fica reclamando da criança, né, já nascida, mas essas reclamações durante também o período da gestação, também elas vão repercutir. Vão, sim. E o Winnicott fala muito bem disso num livro chamado Natureza Humana. Ele diz que a criança, já no útero materno, já começa a reagir às intrusões que vêm do ambiente de fora, né? E até mesmo esse ambiente onde ele está pode ser um ambiente, esse ambiente intrauterino pode também ser um ambiente ameaçador. E se a gente for para outras teorias, né, aí vem Reich, né, falando sobre esse ambiente ameaçador, que é justamente a causa do caráter esquizoide. Mas aí a gente está indo já passando para outras coisas. Deixa né? próximo bate-papo. Próximo bate-papo, isso. Lígia, quando essa criança não recebe os cuidados necessários para a formação das partes do seu self, tem consequências? Sim, e graves, né? E graves, porque nessa relação com a mãe, ou com as pessoas que cuidam dela, que precisa ser uma relação de confiança, né? A criança, ela aprende a se relacionar com o outro nessa relação objetal com essa mãe. Aí o que é que acontece? Aí vem uma fase que a criança, que justamente nessa fase que ela está descobrindo que ela e a mãe não é a mesma coisa, ela começa a se sentir ameaçada pelo ambiente. E a gente sabe que o Winnicott ele foi influenciado por Melanie Klein, né? Ele pesquisou, só que ele criou a sua própria, ele criou a sua própria teoria, porque ele entendeu que aquela ameaça que a criança sente nessa relação objetal, ele começa a querer, então, como ele está sendo ameaçado, vem a raiva, né? Porque quem é essa pessoa? O que essa pessoa pode fazer comigo? Então, mesmo que ele esteja numa relação, porque ele está ali naquela relação de confiança, mas quando ele se dá conta de que aquilo não era ele começa a ficar meio... É isso que a gente poderia chamar a posição esquizoparanoide, né, de Melanie Klein, né? Que inclusive ele faz essa comparação, o Winnicott. E aí a criança começa a querer destruir aquele objeto. Muitas vezes mordendo o seio da mãe. E aí o que é que acontece? Se a mãe não sobrevive a isso, se a mãe começa a retaliar, então a criança ela não pode passar da relação objetal para o uso do objeto, porque ela percebe que ela não é amada. Ela percebe que ela não é amada incondicionalmente. Cria uma fixação ali. Cria uma fixação, inclusive na questão também a questão da bebida, né? Porque é buscando sempre alucinar, né? Fica querendo alucinar, fantasiar a bebida, as drogas, ou então até mesmo a fixação de estar sempre agredindo os pais para testar, para ver se eles sobrevivem. Isso é muito comum na adolescência também, né? E aí o que é que acontece? Se a mãe sobrevive, se ela não retalia, aí a criança passa da relação objetal ao uso do objeto. Parece muito estranho essa coisa do uso do objeto, mas esse uso do objeto, quando o Winnicott fala da relação ao uso, parece que devia ser do uso para a relação, né? Mas não porque na relação objetal ele tá alucinando que ele é aquilo, né? Ele ainda não integrou que ele é um ser e que a mãe é outro. Quando há essa diferenciação e ele começa a querer destruir o objeto, que é a mãe, e o ambiente, que também é o ambiente, que quer destruir o ambiente, e a mãe sobrevive, então ele passa a poder usar
De que sentido? Ele agora eu confio, eu posso ter minhas crises, eu posso ser eu mesmo e a minha mãe vai sustentar. A minha mãe vai me amparar, independente das minhas crises, independente da minha agressividade, eu sou amado. Né? E aí ele entra também na posição depressiva, né? Porque aí ele começa, como ele percebe que ele é amado, aí quando ele destrói, ele entra na culpa. Aí ele quer fazer a reparação. E aí o Winnicott fala justamente que aí é nessa fase que existe o risco, inclusive, da psicopatia. Né? Porque se eu destruo e ele se destrói e ele retalia, então eu aprendo que é isso. Então o meu uso do objeto, o uso na relação com as pessoas vai ser de destruir, porque ela sempre vai me destruir. Então, aquela coisa que eu desconfiava, que eu podia ser destruída pelo objeto, é real. Então, agora eu vou destruir, entendeu? Vou destruir para que o outro não me destrua. E aí fica nessa relação. Aí começa inclusive, a questão do narcisismo, né? Quando você fala... A personalidade narcisista que pode chegar a uma psicopatia. Quando você fala que a criança fica testando, né, a mãe, né, nesse sentido, eu me lembrei de um filme, O Pestinha. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Eu não assisti não, mas eu ouvi falar já desse. Se eu assisti, eu não estou lembrada não, mas eu conheço esse filme. Era uma criança, certo, que tinha sido abandonada várias vezes. E na última, ele foi adotado por um rapaz, e ele ficou como inconscientemente testando, né, fazendo malcriação, isso, aquilo, outro, né. O pai do avô, né, postiço, falou para o pai: entrega essa criança, né, essa criança, devolve para o orfanato. E ele não devolveu. Né? Isso foi suportando, até chegar o momento dessa criança reconhecer, né, o pai que adotou, esse homem que adotou como pai. Uhum. Né? Eu me lembrei muito dessa questão, porque foi justamente de tantos abandonos, ele queria saber se ia ser abandonado outra vez, se fizesse isso. Compreendendo o seguinte: esse homem me ama mesmo? E você sabe que isso é muito comum em crianças que são adotadas? Essa coisa de ficar testando. E é o caso até do que ele falou, né, das crianças, do estudo dele, né, das crianças na instituição, que ele diz que o ambiente, todo o ambiente, todos os funcionários, todo mundo precisou sobreviver, né, às tentativas de destruição daquelas crianças que eram tidas como delinquentes. Eles precisaram sobreviver para que aquelas crianças pudessem sair da delinquência e poder usar, né, passar ao uso, né, das pessoas, no sentido de saber que elas eram amadas, podiam ser amadas. Você já falou, Lígia, sobre, por alto, né, fez referência ao objeto transicional. Uhum. Mas o que eu achei que você falasse melhor, explicasse melhor o que seria o objeto transicional e o que seria o espaço transicional. Certo. Bom, a gente pode falar, juntando tudo aí, como é que acontecem os fenômenos transicionais, né? Certo. Então, nessa fase que a criança está descobrindo que ela não é, que ela é separada da mãe, então começa a angústia de separação, né? E o que é que ela precisa? Ela precisa começar a ter algum objeto que um certo conforto, que né? dê um certo conforto e que ocupe esse lugar da mãe, enquanto a mãe, para ela lidar com essa angústia de separação, enquanto a mãe não chega. Então, geralmente ela elege ou um bichinho de pelúcia, ou um paninho que geralmente fica sujo, imundo, e ela não quer que lave, porque para ela aquele paninho tem o cheiro da mãe, né? Então, é o que ajuda ela a lidar com a separação, essa angústia de separação. E aí, esse paninho é chamado de objeto transicional.
Outra coisa que faz parte também dos fenômenos tradicionais é que a criança começa a fazer alguns balbucios. Ela pega no pezinho e ela fica... começa a criar uma linguagem, né? E aí, quando ela começa a criar essa linguagem, ela está ali fazendo de conta que ela começa a fantasia, a desenvolver a fantasia. Não é alucinação mais, mas é uma fantasia de que ela está conversando com o bichinho, está conversando com o pezinho dela. A criança às vezes fica olhando para o pezinho dela e fica... né? Bota o pezinho na boca. E é uma fase muito importante para a mãe ou quem estiver nesse lugar começar também a falar. Eita, bebezinho, tá falante hoje, né? Isso, inclusive porque até o desenvolvimento da linguagem. Exatamente. Porque é como... Aí a gente vai para Lacan, né? Porque justamente a mãe é que começa a falar pelo filho. Então, quando a criança chora, que quer trocar a fralda, que está com fome, a mãe chega já falando. Aí, como diz o Winnicott, a mãe entende o que o bebê quer, porque ela já foi um bebê. Então ela sabe que ele está com fome, aí ela chega e fala pelo bebê. Até Lacan fala de manhês, né? Aí a mãe chega e diz: mamãe, eu tô com fome, mamãe. Por favor, cadê o meu leitinho? Cadê? Você não chegou ainda. E a mãe faz aquela coisa. Quando você fala do manhês, desculpa te interromper rapidinho. Quando você fala no manhês, é bem interessante, porque Lacan jamais pensou, certo? Que da questão da neurociência. Uhum. E a neurociência, né, recentemente comprovou que o manhês estimula o cérebro. É verdade, Veja só como a psicanálise já estava ali à frente. Mas né? foi criada por um neurologista, né? Não é verdade? Mas nunca poderia pensar, né? E que inclusive a neurociência também, porque a psicanálise fala, né? Que inclusive, principalmente o Winnicott fala desse desenvolvimento da criança primordial de 0 a 3 anos. Né? Que é justamente esse desenvolvimento de 0 a 3 anos que vai dar a essa criança, a essa pessoa, né, um futuro psicológico positivo ou negativo, saudável ou adoecido. Né? Veja só o que você está trazendo também. E a neurociência está provando isso também, que de 0 a 3 anos é a fase, é o momento assim crucial e assim até mais assim, como é que a gente pode dizer? É porque não está vindo a palavra, mas assim onde pode haver danos psicológicos, né? Que muitas vezes é difícil depois de ser tratados. Veja, segundo a neurociência, de 0 a 3 anos existe o que é denominado de janela de oportunidade. Janela de oportunidade é justamente esse período que mais o cérebro possui neurônios. Mas o que é o principal e o que é o importante para as estimulações, né? Porque nesse período de 1 ano a 3 também vai existir a poda neuronal. Sim. E a poda neuronal, 40% desses neurônios vão desaparecer. Porém, se existir uma estimulação, né, essa criança foi acolhida, os aspectos emocionais, amor, né? Foi amada. E também a estimulação da linguagem, todas essas questões, né, e a construção também cognitiva, né, o início da construção cognitiva, né. Então, as sinapses que vão ocorrerem agora, são funcionais. Isso. A neuroplasticidade, né? E o que foi que um professor da USP descobriu? Eu não me lembro, é Costa, eu sei que o final do nome é Costa. Ele descobriu com relação ao autismo, né, do TEA, que o cérebro da criança, certo, geralmente é maior, que tem TEA, do que os neurotípicos. Né? E não é uma coisa positiva, porque também o aspecto da poda não existiu. Então, aqueles 40% que eram dos neurônios que eram para ter a poda, né, continuam lá,
mas sem serventia. Sim. E vai atrapalhar, a depender, certo? Vai atrapalhar determinadas áreas do cérebro. E é isso que se consiste, então, o que a gente vai falar de níveis, certo, de suporte para o autismo. Sim. Veja como é interessante essa questão que está sendo trazida desde dos psicanalistas de lá para trás, né, da década do século XIX, já com Freud, né? E a neurociência está comprovando, como também comprovou recentemente que nós, certo, somos muito mais inconscientes do que consciente. Como Freud dizia. Como Freud dizia, né? Né? A questão oh meu Deus, como é? Do gelo, como é que chama? Agora esqueci. Sim, do iceberg. Iceberg, isso. A ponta do iceberg, né? É pequenininha, lá para baixo é muito maior. A história é muito maior. Tem muita coisa para contar. Muita coisa mesmo. Muita coisa para contar. E voltando aos fenômenos transicionais, só para a gente fazer uma... É porque você falou do espaço, né? Foi. Então, assim, o objeto transicional, né, representaria a mãe, né? E esse espaço entre o objeto transicional, né, e o brincar é onde começa a brincar, essa coisa que ele começa a falar, que você falou do mãezês, aí a mãe quando chega e vê essa conversa, aí começa a conversar também com o bebê, ela deve conversar, deve participar, imitar o que o bebê está falando, e falar também, colocar, né, para que aí a criança olha e começa a sorrir, né? E aí isso aí é uma brincadeira juntos, então mãe e filho, pai e filho, irmão e irmão, né, estão brincando juntos. E aí é o espaço que chama o espaço potencial. É no espaço potencial onde acontece o brincar. E aí vem o que é que o Winnicott traz para a clínica. O Winnicott traz para a clínica que o setting terapêutico é o espaço transicional. Exatamente. Eu, como terapeuta, né, como eu sou a analista, eu sou o objeto transicional, porque eu não sou a mamãe. Mas no manejo, eu sou o objeto transicional, eu represento a mamãe. E ali, aquele paciente, ele vai fazer uso, né, desse espaço potencial, desse objeto transicional, que é o terapeuta, para ele poder aprender a brincar e levar a vida, como diz o Winnicott, de uma forma mais leve. Né? Encontrando, porque quando ele aprende a brincar, é mais fácil dele encontrar soluções para as questões dele, soluções para os conflitos que ele vive, né? E aí ele aí tem a experiência de existir, que a grande questão de Winnicott é fazer com que o paciente tenha a experiência de existir, de entrar em contato com o seu verdadeiro self, para ele ter esse eu sou. E nesse eu sou, ele poder, até ele fala assim, eu quero estar muito consciente, né? Eu quero estar no meu eu sou na hora de morrer. O Winnicott, ele fala isso. Então, assim, é desenvolver no espaço terapêutico, você vai desenvolver o seu eu sou, que ele bota tudo em letra maiúscula. Interessante isso, né? Lígia, provavelmente vão ter estudantes, ou então até mesmo pessoas que não são da área, né, assistindo o programa. Explica para elas o que é o self. O self é diferente do ego. Porque o ego é aquilo que a gente poderia chamar daquilo que eu quero ser, daquilo que eu gostaria de ser, do idealizado, né? Do meu eu idealizado, aquilo que eu quero mostrar para o outro. E aí, muitas vezes, isso traz a questão do narcisismo em nós. A gente querer aquele eu idealizado. E o nosso self é exatamente a nossa essência, aquilo que nós somos de fato. E para a gente descobrir aquilo que a gente é de fato, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento.
E nada melhor do que um processo, nada melhor do que uma terapia, do que uma análise para você passar por esse processo de autoconhecimento. E foi isso que o Winnicott propôs. Essa experiência de ser, que ele fala, que é através do brincar, é justamente você entrar em contato com o seu self real. E não com aquele, e não você ficar preso a uma idealização que vem, às vezes, de uma cobrança dos seus pais, que você deveria ser assim, que você tem que ser educado, que você não pode falar o que você sente, né? Porque a gente é muito tolhido, né? A gente não pode falar o que sente, a gente não pode falar o que a gente quer, porque a criança é muito verdadeira. Mas mesmo assim, com essa coisa do olhar, quando a criança percebe que a mãe olha para ele com raiva, que ele está sendo incômodo, ele já começa a desenvolver um falso self, que é para não incomodar aquela mãe, né? E ele percebe que ele pode ser destruído. Aí vem a questão da destruição, da destruição, ele percebe que ele pode ser destruído pelaquela mãe. Então ele aprende a ser bonzinho, a não ser ele mesmo, a não fazer escolhas por ele mesmo, a fazer as escolhas que os pais esperam, que a sociedade espera, pelo que ele acha que é o que vai agradar as outras pessoas, e deixa de ser ele mesmo. E na terapia, né, a pessoa vai descobrindo, né, quais são as suas verdadeiras necessidades, quais são as suas verdadeiros desejos, o que realmente você quer ser, qual é o teu potencial de vida. E aí você pode fazer, ou não, né, as suas escolhas autênticas. Fazer uma escolha autêntica não quer dizer que vai dar tudo certo, mas pelo menos você fez aquilo que você queria. Com certeza. Né? Fez aquilo que era verdadeiro, que fazia sentido para você. Lígia, isso é libertador. Com certeza. Lígia, quando ocorre uma desorganização psíquica muito precocemente, o Winnicott vai associar a possibilidade, certo, de um desenvolvimento de uma psicose. Sim. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, assim, que a psicose ela pode acontecer, inclusive, nessa fase da descoberta do não eu, né? Da descoberta de que não sou eu. E aí, como? Aí a gente pode até vir para outras. Não houve um interdito. Né? Ele e a mãe não conseguiram. A mãe ficou tão focada nesse bebê que não conseguiram se desligar um do outro. Né? E aí aquela criança ela tem dificuldade. Uma simbiose. Entra numa simbiose, né? E aquela criança ela tem dificuldade de se diferenciar. Não só da mãe, como também de todo o ambiente. Né? Então ela fica nessa. E outra coisa, ainda tem a questão da paranoia, né? E fica na paranoia, porque a paranoia também está aí. Que é justamente na fase esquizoparanoide, né? Certo. Porque fica aquela coisa, o medo de ser destruído, mas ao mesmo tempo não consegue se desvincular da mãe, que a mãe também não consegue se desvincular do filho. E aí, ao mesmo tempo, essa mãe também tem aquela, vamos dizer, tem aquela raiva do filho, mas também não aceita, quer dizer, fica uma coisa que fica latente, mas não fica exposta, né? Não é colocado de fato, né? Porque aí gera culpa e ao mesmo tempo essa mãe está totalmente projetada com esse filho, está totalmente introjetada no filho, e o filho introjetado na mãe é bem confuso. Mas a gente também tem que ver que tem as questões hereditárias também, né? Certo. Mas assim, essa mãe quando entra nessa história com o filho, ela tem um comprometimento. Ela também tem um comprometimento psicológico, né? E aí esse filho já está herdando, já é uma coisa que os dois estão misturados naquela história, né? Ele utiliza também o termo ansiedade impensável, né? Também para ser um ponto que vai ligar essa psicose, né? Sim. O que seria essa ansiedade impensável é justamente essa, aí nesse caso, é justamente essa, quando essa criança ela não está sendo atendida, né? Nas necessidades dela.
Ela não é atendida e ela fica só e ela começa a alucinar. E seria também um ponto, né? Também que um ponto que né, poderia. causar. Ela começa a alucinar, porque ela não é atendida, então ela começa a alucinar o seio. Então ela entra ela entende que para ela sobreviver, ela precisa alucinar. Ela precisa alucinar. O Winnicott, ele foi contra, né, esse conceito ou essa entidade clínica autismo que foi dada por Kanner, né, que foi justamente o psiquiatra que estudou essas crianças, né, e deu esse diagnóstico. Porque a gente sabe que o autismo, esse termo, ele foi empregado por Breuer, né, que diz respeito ao fechamento, a uma fase da esquizofrenia onde o paciente se fecha para o mundo. Se fecha para o mundo, isso. Por que o Winnicott ele foi contra, né, essa entidade clínica? Bom, primeiro ele foi contra a questão do que Kanner falava, que a causa do autismo era a mãe geladeira, né? Certo. Primeiro ele foi contra em relação a isso, porque ele vem defender, né, a família, porque ele vem dizer que a mãe, que aí a gente falou já, para se ela não consegue ser uma mãe suficientemente boa, é porque ela também passou por algo, ela também pode não estar tendo o suporte desse pai, ela pode não ter tido também esse suporte na infância. Falhas, né, no seu desenvolvimento. Houve falhas no desenvolvimento dela também. Então, ele acha que o autismo, na verdade, é a falha no desenvolvimento da criança, mas por falta justamente desse suporte do ambiente, não só da mãe ou do pai, que é a mãe geladeira, né? Ele vem em defesa dessa mãe. Lígia, muito obrigado, né? Foi ótimo, foi uma verdadeira aula, né, sobre psicanálise, sobretudo também a teoria de Winnicott. Suas considerações finais? Bom, para quem é estudante de psicologia, para quem já é psicólogo, eu acho que é bem interessante, né, conhecer a teoria de Winnicott para poder rever a sua clínica. Não necessariamente você precisa ser um analista winnicottiano para seguir a teoria de Winnicott no sentido da clínica do cuidado, né, do manejo na transferência com seu paciente, e a questão do olhar, né? E olhe para o seu paciente. E quem é mãe, quem vai ser mãe, que também é psicólogo ou psicóloga, que também possa olhar para o seu filho, que possa estar atento, que possa dar a ele tudo que ele realmente necessita nessa fase que é tão importante, do 0 a 3 anos. E ainda mais para os psicólogos, sobreviva às atitudes destrutivas do seu paciente, porque sempre numa boa terapia vai ter um momento em que o seu paciente vai querer te destruir, vai de encontro, vai ser aquele adolescente, vai vir à tona aquele adolescente que quer dizer que você está errado e você não deve entrar nesse jogo, né? Entender que aquilo faz parte do processo e não entrar na dor narcísica de achar que o seu paciente está querendo lhe destruir e lhe destruir como psicólogo, né? Não caia nessa armadilha, porque isso acontece muito, né? Muito. Ok. Bem, pessoal, é isso aí. E só uma coisa, se você sobrevive, aí a análise vai fluir de maneira incrível. É impressionante como a coisa depois flui, porque quando não sobrevive, aí você desiste de atender aquele paciente. Lógico que você não é obrigado a atender alguém que está mexendo com você em situações suas que até você precisa trabalhar na tua terapia, né? Na contratransferência e tudo. Mas se você estiver na clínica do cuidado,
né? Não entre, não se identifique com aquilo que o teu paciente está dizendo de você ou está tentando te destruir, na forma como ele quer te destruir. Com certeza. Bem, esse é o Bate-Papo com os Psis, trazendo uma conversa bem interessante, com muito conhecimento, com muito conteúdo e de uma forma muito descontraída, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, que nós da Psique, né, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, temos muito a falar para a sociedade. Então vamos compartilhar esse projeto, vamos compartilhar esse canal. A gente fica por aqui e até um próximo bate-papo com os Psis.